Oi, eu sou a Steph e hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre um clássico que é deslumbrante e que tem cenas um tanto violentas, porém elas têm um detalhe bastante especial e que, na minha opinião, é justamente esse detalhe que torna esse filme tão incrível e tão icônico. Este é um filme extremamente colorido e com um uso de cor tão fascinante que, mesmo tantos anos depois do lançamento, ele continua sendo uma grande referência nesse sentido. E sendo completamente honesta com vocês, eu acho que não tem nada igual a esse filme quando se trata desse quesito. E é claro que eu tô falando sobre o grandioso Suspiria, de 1977, dirigido pelo Dario Argento. Sendo absurdamente sincera com vocês, eu não assisti tantas coisas assim do Dario Argento. Para ser mais honesta ainda, o único filme que eu consigo me lembrar agora que eu assisti dele foi Suspiria. Porém, eu confesso para vocês que eu tenho muito interesse em começar a assistir outros filmes dele, porque eu tenho uma impressão de que esses filmes eles têm um toque artístico muito, mas muito especial. Eles são filmes que vão ser absurdamente escandalosos. Isso é algo que eu posso dizer pra vocês só do Suspiria e acredito também que de outros filmes, pelo menos do que eu notei da filmografia dele. Esse filme é escandaloso. Ele é brega em alguns pontos, mas eu acho que é justamente isso também que torna tanto Suspiria quanto outros filmes da filmografia dele filmes tão especiais. É necessário muita coragem para fazer algo desse tipo. E eu sei que esses filmes eles eram nos anos 70 e que realmente essa era uma época em que era mais comum fazer esse tipo de cinema, mas ainda assim é preciso muita coragem para ser abertamente escandaloso e brega da forma que esse filme é e fazer com que isso funcione tão bem quanto funciona nesse filme. Esse é um filme que talvez algumas pessoas tenham uma impressão de que ele vai ser uma coisa assim muito mais conceitual do que ele é. Isso porque ele é um filme que tem, né, essa coisa cult em torno dele, ele é um filme que as pessoas amam, mas quando você para pra assistir ele, visuais à parte, ele é um filme muito simples e que se talvez não fosse tão deslumbrante, muitas pessoas nem iriam notar muito a existência dele. E é justamente por isso que eu acho que é tão importante uma direção mais criativa em filmes de terror, mistério ou só essa esquisitice toda do Dario Argento. Suspiria é sobre uma estudante americana de dança que vai estudar numa academia alemã que parece incrível, parece que é tudo extremamente artístico e tudo mais, e que vai ser algo muito bom para ela. E realmente, ao chegar lá, parece que tá tudo meio que em ordem, porém ao mesmo tempo que está ali tudo tão limpinho, tudo ajeitadinho, tem uma coisa estranha ali. E essa coisa estranha vai aumentando e aquilo que parecia maravilhoso vai se tornando cada vez mais esquisito e bagunçado. Então, esse é aquele filme que vai seguir um estilo de narrativa muito simples, uma construção de estranheza. Porém, como eu disse, é uma estranheza um tanto escandalosa. Então, no meio dessas aulas que são tão sofisticadas, vão acontecer alguns assassinatos. As cenas de assassinato desse filme são muito trash, tipo assim, muito, mas muito trash mesmo. Porém, como eu disse, o visual deslumbrante e colorido do filme torna tudo muito especial e memorável. Então, é justamente esse charme que faz o filme ser o que ele é. Mas calma, não é só isso, não são apenas assassinatos por acaso. A verdade é que essa escola esconde muitos, mas muitos segredos, além de ter um assassino à solta. Parece que tem alguma coisa mais antiga escondida ali. Algo meio místico, meio mágico. Então, esse é um filme que também vai abordar essa coisa do ocultismo e do horror em torno dele, que é um tema que, sinceramente, é bem comum também nessa época, tem outros filmes que abordam, porém, esse filme consegue ser tão diferente, mas tão diferente, que chega a um pouco difícil de comparar.
A maneira que ele retrata essa coisa do ocultismo e tal, esse mistério todo, ela realmente tem um tom mais clássico, parece algo mais antigo, mas ao mesmo tempo muito moderno por causa dos visuais do filme. Então o filme vai seguir nessa linha, com esse mistério rolando, e a gente vai assistir para poder ir descobrindo todos os segredos dessa academia de dança que tem muita coisa aí escondida, viu? E como esse filme é muito curtinho, sendo sincera com vocês, é muito complicado falar dele sem dar muitos spoilers. Isso porque a história dele é realmente simples, sabe? É um modelo muito clássico de história, porém, como eu disse, ela funciona e esses visuais são, assim, uma das coisas que realmente mais carregam o filme. Quando você assiste esse filme, se você tem interesse em audiovisual, em coisas desse tipo, sei lá, até fotografia, é muito provável que você puxe algumas inspirações dele, que ele fique na sua cabeça, porque de verdade ele é um filme muito, mas muito bonito. Pra quem é amante de filmes coloridos como eu sou, ele é realmente, assim, um espetáculo. Recentemente eu comentei com vocês sobre Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, que é um filme bem diferente desse, porém que também é um filme muito colorido. E nossa, como eu gosto de horror colorido, é algo muito especial pra mim. É muito fácil fazer um filme de terror que é só dark, sabe? Que é só cinza. Você pode fazer um filme deslumbrante, assim, maravilhoso. Mas ainda assim, parece que é muito fácil, é muito batido. Só que fazer um filme de terror colorido e usar as cores quase que como personagens para o filme, como algo que realmente o preenche, é algo que eu admiro muito. Eu admiro muito essa coragem de fazer filmes ou muito coloridos, ou filmes que têm um horror diurno, digamos assim, sabe? Algo que não se limite só a cenas noturnas. Mas cenas noturnas também podem ser muito bem iluminadas e muito bem feitas. Atualmente é muito difícil assistir um filme de terror que seja assim. Parece que tudo é muito escuro. E dá pra fazer boas cenas escuras, tá? Dá pra ser criativo nesse quesito e fazer algo realmente sinistro e diferente. Inclusive, um filme que faz isso muito bem é o filme japonês Kairo, que tem várias cenas onde as sombras se misturam e dão aquela coisa desconcertante na gente. Então é totalmente possível fazer um filme que também é mais dark, mais cinza e que é criativo. Porém, eu sinto que hoje em dia, falando igual uma velha, mas eu sinto que hoje em dia as pessoas só jogam um filme muito cinza, muito dark, e é isso, sabe? É um filme que você não consegue ver nada. Não consigo ver nada! Essa é a sensação que eu tenho vendo a maior parte dos filmes. Eu sinto que falta um pouco, talvez, de um jogo de sombra e de luz também. Inclusive, um filme que eu tive muito essa sensação foi o Nosferatu, tá? Do Robert Eggers. Eu confesso que esse é um filme que tem algumas cenas deslumbrantes, mas ao mesmo tempo é muita cena onde eu só não consigo ver nada. E isso pra mim tira parte da experiência do filme. Então, eu tô aqui de novo desabafando sobre esse aspecto do cinema. E porque quando você para pra assistir um filme que é muito bem feito nesse quesito, que é muito criativo nesse quesito, você sente uma diferença muito grande, sabe? Eu acho que recentemente nós temos o Obsession como um exemplo de um filme que tem muitas cenas escuras, mas que são boas, mas ao mesmo tempo eu sinto que falta mais coragem e mais criatividade nesse sentido. E Suspiria é um filme que até hoje ele é um excelente exemplo de como fazer cenas muito boas e muito criativas. Ah, e claro, não tem como falar de Suspiria sem falar sobre a refilmagem que ele recebeu lá em 2018, né? Eles refizeram o filme, eu particularmente não assisti essa versão de 2018, apesar de eu gostar bastante do diretor dela. Eu tenho pra mim que é uma boa versão, mas que ao mesmo tempo deve ser muito distante, muito diferente do filme original, num quesito mais artístico, porque são diretores diferentes e cada pessoa vai ter uma direção diferente nesse quesito. Eu confesso pra vocês que eu tenho um pouco de curiosidade e um dia eu devo parar pra poder assistir. Posso até colocar em votações futuras aqui pro canal. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando se realmente era necessário refazer um filme que é tão bom.
em tudo que ele tentou fazer ali, sabe? Eu fico pensando se realmente ele precisa ser refeito e se tem alguma coisa a mais a adicionar. Eu acredito que talvez a história poderia ser um pouco mais explorada, mas ao mesmo tempo eu também gosto de como o filme original deixa as coisas meio que em aberto e como não tem explicação pra tudo. Eu acho que isso faz com que o filme seja mais misterioso, mais instigante, mas eu não sei realmente porque eu não assisti essa versão mais nova. Eu sei que tem a Mia Goth nessa versão, então eu devo parar pra poder assistir qualquer dia. Porém, sei lá. Ao mesmo tempo, eu me pergunto se realmente ela era necessária. Igual agora tá tendo a refilmagem de Possession, que é um filme tão perfeito, tão incrível. Tipo, os atores, tudo pra aquele filme foi tão perfeito. Ele é um filme que foi feito com tanto sentimento ali rolando, que eu genuinamente me pergunto por que alguém iria querer recriar uma obra que está ótima, que é tão clássica e que é tão importante pro cinema como Possession. Uma obra que é tão nojenta, crua, controversa, mas que é tão boa. Tipo, ela é boa demais. Esse é um filme que os atores são tão bons que se você esquecer o plot e só ficar olhando eles ali, a maluquice deles já torna o filme tão interessante. Então eu realmente me pergunto se é necessário recriar algo assim. Me pergunto sobre Possession e me pergunto sobre Suspiria. Eu acho que eu falei muito sobre outros filmes hoje que não são o principal, mas é que uma coisa acaba levando a outra, sabe? E antes de encerrar, eu só quero elogiar outro aspecto do filme que eu também adoro, que é a trilha sonora, que é simplesmente icônica, maravilhosa, e eu acho muito engraçada a forma que ela se repete pelo filme. Me lembra também um pouco de como Twin Peaks fica repetindo toda hora o tema da Laura, sabe? O que deixa algumas cenas um pouco engraçadas, mas ao mesmo tempo eu entendo, porque ela é tão boa que se fosse eu que tivesse feito ou pago alguém pra fazer, eu iria ficar repetindo também 1 milhão de vezes. Então, pode tocar essa trilha à vontade aí, que eu tô gostando dela. E ela combina muito bem com o filme. Apesar disso, também tem algumas faixas que são mais estranhas, distorcidas, e que, sinceramente, tornam algumas cenas muito mais tensas, e eu gostei dessas também, apesar de eu amar profundamente o tema original do filme. Então, só para poder concluir, Suspiria é um clássico essencial que todo fã de cinema dos anos 70 deveria assistir, e também todo fã de horror colorido. É um filme deslumbrante, é curtinho, tem acho que 1h30, ele é simples, é legal, e eu tenho certeza que você vai gostar dele se ainda não assistiu. Esse também é um filme que é bem fácil de encontrar, de vez em quando ele aparece em alguns streamings, e é fácil de achar por aí também. Então, recomendo pra vocês, pra quem não assistiu, e quem já assistiu, pare pra poder reassistir, porque eu tenho certeza que você vai apreciar mais ainda se você reassistir. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse filme, dessa recomendação. Se já assistiram, o que vocês acharam? Eu vou adorar saber. Muito obrigada por assistir esse vídeo e vejo você no próximo vídeo. Tchau!